Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu te cumprimento, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Você está assistindo esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe imensamente, que Ele cubra a sua vida de bênçãos. Graças a Deus. Quero trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite, queridos, que está lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos iniciar nossa leitura a partir do versículo de número 16. Lucas, capítulo de número 24, versículo 16 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, Cleófas disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo de número 30, queridos. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele lhes desapareceu. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Querido amigo, querida amiga, meu irmão e minha irmã, essa palavra aqui que nós lemos nos fala de os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia ressuscitado, mas esses discípulos aqui, eles saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús. Querido amigo, querida amiga, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele veio a essa terra com um propósito: dar a sua vida por cada um de nós. Ele morreu na cruz para nos dar a salvação. Ele morreu pelos nossos pecados. E todo o tempo aqui na terra, no seu ministério, ele pregou a palavra, ele curou, ele abençoou as pessoas, ele realizou grandes obras, grandes feitos, grandes milagres, mas ele sempre disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Deixarei convosco o Espírito Santo Consolador. Jesus, ele iria voltar para o Pai, ele iria ser crucificado, mas ele iria ressuscitar. Ele iria deixar, como ele deixou para nós, o Espírito Santo Consolador. Mas esses dois discípulos, certamente eles não entenderam o projeto de Jesus Cristo. E Jesus ele foi crucificado, mas aqui ele havia ressuscitado. E esses discípulos achavam que havia acabou. Eles acharam que acabou e eles estavam saindo de Jerusalém. Queridos, mas eu quero te falar uma coisa. Olha, diz a palavra aqui que no caminho Jesus encontrou com esses dois discípulos e começou a dialogar com eles. E um desses discípulos, chamado Cleófas, fala com Jesus: olha, és tu peregrino aqui em Jerusalém, você não está sabendo, do que aconteceu? Crucificaram Jesus Cristo, homem, profeta, poderoso em obras.
homem uma bênção, que realizou grandes feitos. Queridos, diz a palavra aqui que os olhos deles estavam fechados. Querido, quando os olhos se fecham, nós não conseguimos ver Jesus, nós não conseguimos enxergar a vitória, nós não conseguimos enxergar o começo, né? Não conseguimos enxergar ali o recomeço, não conseguimos enxergar Jesus. Para eles, tudo havia acabado, mas não, era um novo começo. Jesus partiu para o Pai, mas deixou o Espírito Santo Consolador e ele foi preparar-vos lugar para nós. Esses discípulos achavam que tudo estava perdido, mas porque os olhos deles estavam como que fechados. Versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados para que eu não conhecesse. Queridos, sabe o que faz os olhos se fecharem? Queridos, é a falta de fé, é a falta de nós buscarmos ao Senhor, é a falta de nós orarmos ao Senhor, orai sem cessar, como diz a palavra, é a falta de nós alimentarmos a nossa alma de Jesus, da palavra. Quando nós não jejuamos, não lemos a palavra, tudo isso faz com que os nossos olhos se fechem. Quando nós não buscamos ao Senhor a cada instante, incessantemente, quando nós não nos derramamos nossa vida diante do Senhor, quando nós não entregamos de fato o nosso coração no altar do Senhor, quando nós permitimos algo ocupar espaço de Jesus Cristo no nosso coração, quando nós permitimos que haja um outro altar no nosso coração, que não seja o altar do Senhor, os olhos se fecham. Queridos, mas eu quero te falar uma coisa, queridos, não deixe nada ocupar o lugar de Jesus no seu coração. Não deixe que há no seu coração nenhum altar que não seja o altar de Jesus Cristo. Querido, eu quero te falar, tenha uma vida de busca, de oração, de jejum, de leitura à palavra. Se derrama diante do Senhor, peça ao Senhor para Ele quebrar a sua vida, te fazer de novo. Peça ao Senhor para Ele governar a sua vida, para Ele encher a sua vida do Espírito Santo dEle, da bênção, da paz, da alegria, da vitória. Queridos, há um ditado que nos diz assim que mente vazia é a oficina de Satanás e mente está ligada ao coração, nossas emoções. Por isso que é importante nós pedirmos ao Pai, Senhor, enche nossas vidas da Tua presença, do Teu Espírito Santo, para que nosso coração, nossa mente nunca venha ficar vazio, porque senão os olhos se fecham. Os olhos desses discípulos aqui estavam como fechados. E quando os olhos estão fechados, nós não conseguimos. Quando os olhos se fecham, nós não conseguimos enxergar Jesus, até mesmo nas mínimas coisas. Quando os olhos estão fechados, não conseguimos enxergar a Jesus. Não conseguimos enxergar Jesus, no nosso pão de cada dia, numa compra que nós fazemos, que é a provisão do Senhor para a nossa casa. Não conseguimos enxergar Jesus numa árvore que traz a sombra para nós, no ar que respiramos, na cama que nós temos para dormir, para descansar, na roupa que nós vestimos, no nosso alimento de cada dia. Mas eu vou te falar uma coisa, lá no versículo de número 30 nos diz assim: e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-lhe e lhe deu. Versículo 31, abriram-lhe os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Então disseram para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Queridos, nossos olhos, os olhos só são abertos quando Jesus está à mesa. No versículo 30 nos fala que Jesus estava com eles à mesa. E partindo o pão, e os olhos deles foram abertos. A mesa nos fala de comunhão. Quando nós estamos em perfeita comunhão com o Senhor, os olhos são abertos. Quando nós estamos no partir do pão, alimentando do pão da vida, que é Jesus Cristo,
Porque, queridos, nós precisamos de ter uma comunhão íntima e perfeita com Jesus Cristo. E para nós termos essa comunhão é necessário nós termos uma vida de oração, de entrega ao Senhor a cada instante, de jejum, de leitura à palavra, de jejum, de leitura à palavra. A cada instante é necessário nós termos uma vida de comunhão, de busca, de oração, de entrega no altar do Senhor. Só assim os olhos são abertos. Só assim nossos olhos eles se abrem a cada dia. E diz aqui que o coração deles se arderam, eles reconheceram que era Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Queridos, vamos fazer isso cada dia para que nossos olhos não venham ser fechados, para que nós possamos enxergar Jesus. Porque o que faz os olhos fecharem é a incredulidade, a falta de fé, talvez uma cura, uma ferida que está no seu coração, uma cura interior que você precisa, uma incredulidade, uma falta de fé, uma dúvida. Queridos, mas na comunhão com o Senhor, os nossos olhos eles sempre permanecem abertos. Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, eu oro pelo teu filho e tua filha. Pai que está assistindo esse vídeo. Pai, que isso esteja, meu Senhor, nos abençoando, abençoando teu filho e tua filha. Senhor, para que os nossos olhos possam permanecer sempre abertos. Que nós possamos buscar ao Senhor incessantemente cada dia, nos alimentando da sua palavra, Pai, nos consagrando a Ti, buscando ao Senhor, Pai, orando ao Senhor a cada instante, nos enchendo da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Eu oro pelo Teu filho e Tua filha, para, Pai, que o Senhor abençoe Teu filho e Tua filha grandemente, enche a vida do Teu filho, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus.